Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos novamente meditando sobre a luz das Escrituras. Vamos dar sequência na nossa meditação em Efésios, capítulo 1. Uma coisa que dificilmente a gente faz é repetir o capítulo, mas Efésios, como é um livro curto, nós temos muitas lições preciosas em cada capítulo. Então, nós vimos no vídeo anterior o porquê, Paulo. Quando a gente olhou para o texto do capítulo 1, fazendo a pergunta por quê, e a gente teve algumas respostas muito edificantes. E hoje nós vamos dar sequência nessa leitura ainda no capítulo 1. Mas antes de entrarmos na leitura, gostaria de fazer um convite. Aqui está aparecendo o nosso desafio. Nosso desafio é chegarmos a 10 mil inscritos aqui no canal. Nós estamos com um pouquinho mais que 8.300 até a edição desse vídeo. E você que assiste nossos vídeos, que gosta do nosso canal, mas ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a ativar o sininho e nos ajudar nesse crescimento para que nossos vídeos possam abençoar outras vidas, como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Onde diz que ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso, e é esse que faço um convite então para que você esteja conosco nesse desafio. Então, o nosso desafio é esse, e você é meu convidado, a minha convidada, para caminharmos juntos nessa jornada de aprendizado, de crescimento e fortalecimento da nossa fé. Então vamos adentrar aqui no livro de Efésios capítulo 1, onde diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz por parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofertas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em todas a sabedoria e pronúncia, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude nos tempos, tanto as que são dos céus como as que estão aqui na terra. Nele digo que quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus
para o louvor da sua glória. Pelo que ouvistes, eu também, a fé que entre vós no Senhor Jesus, a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-nos de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito da sabedoria e da revelação, tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e propondo-a sua direita dos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitando todas as coisas aos pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o apóstolo Paulo aqui faz mais uma vez a menção sobre Jesus, sobre a vida daquela igreja de Éfeso, quanto ele está feliz, porque aqueles irmãos permaneceram firmes, permaneceram mediante a todas as situações, não se corromperam, não se venderam, não se adulteraram o evangelho para agradar homens, mas continuaram firmes, fortes e fiéis. Então, quando nós olhamos a carta de Paulo, reconhecendo essa qualidade na igreja de Éfeso, nós olhamos para a igreja do século XXI, nós vemos quanto de diferente, quanto distante nós estamos não somente das Escrituras, mas também tão distante da igreja de Éfeso, a qual Paulo se alegrava. E nós precisamos mudar isso na nossa geração. Nós precisamos ter igrejas que louvam, que glorificam, que exaltam o nome de Deus. Igrejas que não se corrompem com as coisas deste mundo. Não se corrompe com as coisas deste século. E nós precisamos, então, saber o que fez aquela igreja, Paulo reconhecer Cristo naquela igreja. Paulo poderia ter começado a carta de uma forma diferente. Poderia, porque ele era o apóstolo Paulo. Ele era alguém que Deus preparou para que o evangelho seja divulgado, né? Hoje, se nós olhássemos para os nossos maiores líderes, ou considerados líderes cristãos no nosso país, nós vemos quanto eles são arrogantes, prepotentes, gananciosos, orgulhosos, e nós muitas vezes bajulamos, nós nos calamos porque nós não queremos confrontá-los por causa da sua influência política, por causa da sua influência religiosa, e esquecemos de que Jesus foi contra isso no seu tempo. O que mais importa é agradar a Deus do que a homens. Nós temos que nos lembrar disso. Quantos homens que falam que são de Deus hoje e agem da mesma forma que Paulo? Nós olhamos, olha, aquele servo de Deus tem o Espírito de Deus, manso, humilde, hospitaleiro, fiel à palavra. Quantos nós cerco, no nosso conhecimento, no nosso andar, nós temos essas qualidades numa pessoa que nós conhecemos, um líder religioso, um pastor? Dá para contar no dedo de uma mão. Vergonhoso isso, porque nós temos uma bancada evangélica no Senado que não nos representa. Nós temos uma igreja forte financeiramente, poderosa, que não nos representa. Porque
não são fiéis à palavra. Prefiram se envolver com Baal, prefiram se envolver com as coisas deste mundo e viraram as costas para Deus. É verdade. Nós vemos, eu estava vendo uma colocação de um pastor essa semana que falou que nós temos uma bancada evangélica, mas o divórcio, a violência, não para de crescer, a corrupção. Então, ou eles estão envolvidos, ou eles estão omissos. E das mesmas formas, não agrada a Deus. Porque a palavra de Deus nos orienta a sermos firmes, constantes, fiéis e inabaláveis. Mas Paulo era pecador igual a nós. Para pensar. Paulo perseguiu o cristão, matou o cristão, ele estava lá no apedrejamento de um dos servos de Deus, e agora esse mesmo Paulo está defendendo o evangelho com a sua própria vida. Lembramos que ele já foi preso, já foi cuspido, já foi chicoteado, mesmo sendo romano, mas por amor de Cristo. Ele considerou tudo isso como perda, e o lucro era o reino dos céus. Mas ele nunca se declarou superior, pelo contrário, Paulo afirma: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é por isso que precisamos observar Paulo e agirmos como ele. Ele reconhece que ele está na posição, mas não foi por méritos próprios. Foi porque o próprio Deus assim o quis, no versículo 1 da carta de Efésios, capítulo 1. Então, um homem que tinha temor de Deus, não deixou subir ao seu coração a arrogância de se achar mais poderoso do que os demais. Pelo contrário, ele sabia que, por causa do evangelho, por causa do mestre, ele tinha que lavar os pés uns dos outros. E hoje, nós vemos pastores aí falando: não, eu sou seu pai espiritual, você tem que me abençoar, você tem que dar seu dízimo, dar sua oferta, dar seus bens para a igreja, porque Deus vai te fazer prosperar nessa terra. Mas em nenhum momento as Escrituras nos faz essa cobrança. Em nenhum momento as Escrituras nos obrigam a fazer isso. Então, nós precisamos, como disse o pastor José Bruno, da Casa da Rocha, começarmos a ler as Escrituras, para que morra a religião e nasça Jesus em nós. Porque quando nós lemos as Escrituras, os religiosos não nos enganam, não nos seduzem, não nos enrolam. Pelo contrário, quando nós estamos firmes na rocha, firmes em Cristo Jesus, eles correm da gente, porque eles falam: aí tem luz, e onde a luz está, a trevas não avança. E é por isso que muda tudo. A intenção do seu coração faz com que tudo mude na sua vida. Reconheça os feitos de Deus, como nós lemos em Efésios 1:3. Se nós não reconhecemos que Deus está agindo a nosso favor, Deus não está trabalhando nas mínimas coisas e nas coisas grandes, só reconhecemos quando nós vemos algo grandioso, irmãos, a tendência de nós nos frustrarmos com esse evangelho e darmos linha na pipa da igreja e procurarmos outros deuses é muito grande, porque o nosso coração ainda está procurando coisas diferentes. Nosso coração ainda está buscando coisas deste reino. Nós temos que entender que aquilo que Deus nos deu, colocou nas nossas mãos, é para nos servir e não para nós sermos escravos deles. Ah, não, hoje eu não vou na igreja porque hoje o pregador fulano vai estar lá, ele é muito humilde nas palavras e o meu contra-cheque não permite isso. Aí nós vemos que o irmão começa numa igreja mais simples e conforme vai aumentando o seu ordenado, ele muda para uma igreja mais ajeitada, podemos dizer assim, mais arrumada, mais de um escalão, porque agora tem um poder aquisitivo. Mas não pergunta para Deus se Deus quer ir lá. Ele vai por conta própria. Aí depois ele fica amargurado porque o pastor de lá não me dá oportunidade, eu tendo dinheiro,
eu tendo influência, eu tendo... Esquece de que o reino de Deus não é feito pela mão dos homens. Reconheça que tudo foi por causa de Jesus, como Paulo reconheceu no versículo 4 e versículo 11, lembrando os irmãos e nos lembrando que nada acontece se Jesus não for o centro das nossas vidas. Se a gente reconhece que Jesus é o centro das nossas vidas, nós iremos prosperar mais cedo. Mas se demorarmos para reconhecermos que Jesus é o centro, que Ele devia ser o dono da nossa vida, nós vamos continuar batendo cabeça até reconhecer. Reconheça os méritos adquiridos, versículo 5 da carta de Efésios, como nós vemos aqui. E nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, o diabo ele vai tentar te afastar de Cristo porque ele não vai ter esse reconhecimento que nós temos. Somos co-herdeiros de Cristo Jesus na salvação. E é por isso que ele vai pelejar, vai lutar, vai fazer de tudo para te derrubar. Mas permaneça firme. Reconhece qual é o nosso propósito, versículos 6 e 12 da carta de Efésios. Reconheça, tenta buscar em Deus, Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? Porque maior que tudo isso é te servir, é te adorar, te engrandecer em tudo que nós fizermos. Reconheça que tudo vem de Deus. Versículos 7, 8, 19 e 20, como os irmãos de Efésios. Nada vem de mim, vem de Deus. Deus tem me abençoado, Deus tem me dado, Deus tem me feito prosperar, Deus tem me feito chegar a lugares que eu não almejava alcançar, mas Deus tem me fortalecido. Como alguns que já são um pouco mais antigos aqui no canal, ou você está chegando, em março deste ano eu fiquei viúvo, perdi minha esposa. Perdi a minha companheira de igreja, de estarmos juntos fazendo a obra do Senhor. Mas eu sei, assim como ela já está na glória, a minha coroa de vitória está preparada também. Qual é essa data? Só Deus sabe. E o que eu vou fazer nesse meio tempo? Continuar servindo ao Senhor com alegria. É fácil? Não é fácil. Então como é que você está fazendo, Cassiano? Estou confiando em Deus. Estou esperando em Deus. Estou orando em Deus. Estou andando com pessoas que têm fortalecido o meu ânimo. Pessoas crentes. Não pessoas que querem andar de ovo a ovo, pessoas que querem apenas uma aventura. Não. Pessoas maduras na fé. Que quando eu estava quase escorregando, puxaram de volta para perto do Evangelho. Falando, vamos continuar caminhando junto. Fortalecendo. É esse que a igreja de Éfeso fazia, é isso que a nossa igreja no século XXI tem que fazer com nossos irmãos. Cuidar um dos outros. Reconhece a fonte da vida, da nossa fé, versículo 13 e 14, onde diz assim: em quem também vós estáis depois de outros, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, tenha certeza que Cristo Jesus morreu naquela cruz para te salvar, e quando você reconhece que Jesus é o Senhor Salvador da sua vida, você está salvo. Aí começa somente o processo de transformação. Reconhece os feitos de Deus no próximo. No versículo 15 e 16, Paulo reconheceu. Ele não viu somente a obra que Deus fez na vida dele, no coração dele, e como ele estava sendo instrumento na vida dos outros, mas viu que Deus também estava operando na vida de outros, ao redor dele, próximo dele, e estavam fazendo a vontade de Deus, e nós precisamos reconhecer. E hoje o que mais tem na igreja
essa tal de inveja cristã, inveja santa que muitos hipócritas chamam. E está repreendido porque Deus nos chamou para sermos luz e sal da terra. Reconheça que Deus tem abençoado o seu irmão. Louve a Deus pela vida dele. Se você não está pedindo alguma coisa e ainda não recebeu, aguarde. Sua hora vai chegar. Mas agora é o momento do seu irmão. Louve a Deus por ele. Agradeça a Deus porque Deus, olha Deus, o Senhor tem abençoado o meu irmão, a minha irmã. Tem fortalecido os passos dele. Eles não têm esmorejado, eles não têm escorregado, não têm se desviado, têm ficado firmes na tua presença. Louve a Deus. Aprenda a fazer isso. Reconheça o que nos fez chegar até aqui. No versículo 19, Paulo nos dá essa. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos segundo a operação da sua força e do seu poder. Sem o poder de Deus, sem a força de Deus, nós não chegávamos aqui. Sem o Espírito Santo da verdade, nós não chegávamos até aqui. Porque as coisas deste mundo nos seduzem, nos querem fazer ficarmos distantes da presença de Deus, querem nos ofuscar da grandeza de Deus. E muitos de nós estamos caindo nesse laço do passarinheiro. Muitos de nós estamos ficando distantes da graça de Deus por coisas bestas, por coisas mínimas, porque nós ficamos seduzidos, nós ficamos encantados com as coisas deste mundo. E precisamos pedir perdão para Deus, reconhecer que erramos e voltarmos. Reconhece o senhorio de Jesus, versículo 21 e 23, para terminarmos. Acima de todo o principado, poder e potestade e domínio, em todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, como é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse é Jesus. Esse é o modelo de igreja que nós queremos, igual de Efésios, onde o apóstolo, um homem de Deus, verdadeiro, provado, comprovado, reconhece um povo que se esforça a estar sendo representantes da graça de Deus. Mude a atitude do seu coração. Deixa Deus trabalhar. Seja um instrumento da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade, para que você possa experimentar com a boa, perfeita e agradável vontade. Oremos. Deus de graça, Deus de amor, Deus de poder, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, porque a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz. Sem as tuas mãos poderosas nos cercando, nos sustentando, nos fazendo avançar, Pai, certamente nós ficaríamos num ponto, ficaríamos abatidos, ficaríamos constrangidos, ficaríamos abatidos, até mesmo derrotados. Mas somos gratos porque as tuas mãos poderosas e o teu Espírito Santo tem nos fortalecido e nos feito caminhar e avançar para que o teu Evangelho possa chegar onde é necessário. Te louvamos pela vida do Paulo, Pai, teu servo, que nos demonstra que não é a posição, o cargo eclesiástico que nos fará chegar mais santo ou menos santo no céu. Mas é a nossa atitude, é o nosso coração em relação à tua obra, em relação aos teus filhos, em relação à tua casa. Nos ajuda a ser santo, é a nossa oração, Pai, em nome santo de Jesus, ó Pai. Amém. Deus os abençoe. A gente se encontra aqui no próximo vídeo, continuando a meditação no livro de Efésios. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.